mais uma vez, andando com Deus. Eu gostaria ainda de falar sobre a questão do medo. Nós vamos ver, amados, que muitas vezes nossos filhos têm medo de alguma coisa. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, tem uma amiga de uma filha minha que a mãe tem medo de tudo, amados. A mãe tem medo de tudo. E com essa questão da pandemia, piorou, porque ela não quer sair nem para ir para o supermercado, nem as mínimas coisas. Sabe qual é o resultado? A filha dela tem o mesmo comportamento. E nós vamos ver, e eu analiso e me lembro, que na minha infância eu também tinha uma amiga, cuja mãe morria de medo de tempestade, porque algo acontecera durante a sua infância e caiu o teto e realmente entrou água na casa e aquilo assustou bastante ela quando criança. E o que aconteceu? A filha também tinha medo de tempestades. Então, ao analisar o medo, gostaria de ponderar o seguinte: vamos ver se isso tem alguma coisa de respaldo bíblico? Vamos. Então, nós vamos encontrar, amados, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Abraão foi chamado, né, no começo desse capítulo, o Senhor falou para ele sair da terra de Ur e ir para onde o Senhor lhe destinasse, ok? E ele obedientemente foi. E o que aconteceu? Abraão chega no Egito, ele chega no Egito. E olha aqui o que a palavra diz no versículo de número 10 até o versículo 13. E disse assim: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Estando ele prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão e te guardarão com vida. Peço-te que minha irmã, que digas que és minha irmã, para que me vá bem por causa de ti e que viva a minha alma por tua causa. Veja, toda situação de medo, amados, reflete insegurança. Insegurança quanto a alguma coisa que vai se realizar, né? E nós vamos ver, amados, que esse foi Abraão, quando ele foi entrar no Egito. E nós vamos ver que a influência da família, dos pais, é extremamente importante sobre os filhos. E que eles vão reproduzir esse sentimento, essas emoções, à medida que eles crescem. Por quê? Nós vamos ver que nós somos frutos, amados. Frutos do lar que nós temos, frutos dos nossos pais, daquilo que recebemos deles, aquilo que recebemos em parte da sociedade, aquilo que recebemos em parte da igreja, né? E nós vamos ver que isso vai se refletir sobre o nosso caráter e sobre as nossas reações. Veja bem, esse fato foi de conhecimento de um filho de Abraão. Abraão teve Ismael, não é o caso, mas ele teve Isaque, o filho da promessa, o bendito filho da promessa do Senhor a Abraão. E o que aconteceu? Nós vamos ver o que Abraão, então, que mandou buscar uma mulher específica da parentela dele para que se casasse com Isaque. Esta foi Rebeca. Pois bem, nós vamos lá para o capítulo 26 de Gênesis também. E o que acontece? Ele já tinha se casado e ele, o que realmente, foi para uma terra em Gerar. Isaque foi para uma terra em Gerar. E a palavra do Senhor diz assim, olha lá, no versículo 7. Perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Porque dizia ele: não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque ela é muito formosa. Ora,
Tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Isso aconteceu e nós vemos o que Abimeleque realmente falou: opa, ela não é irmã dele. Se ele estava acariciando, é sinal que ela é sua esposa. Amados, essa é a influência que nós podemos passar para os nossos filhos. Por que Isaque reagiu absolutamente igual a Abraão? Ele ouvira a história. Ele sabia que o pai tinha saído de Ur, e o Senhor tinha lhe dado uma ordem, ele foi para o Egito e o fato acontecido com Sarai, né? Ele conhecia isso. E a situação de insegurança, quando ele chegou em Gerar, fez com que ele reagisse da mesma forma, exatamente como o pai, com medo de morrer, pediu que a esposa se passasse por sua irmã. Eu gostaria de voltar um pouquinho e lembrar dos dois fatos que eu contei, né? Da mãe da minha amiga de infância e a mãe e a amiga da minha filha. As duas circunstâncias refletem a mesma coisa. Sabe, amados, e a palavra de Deus, ontem eu li o que para os amados e disse o seguinte: o Senhor fala que não nos deu o espírito de medo, mas de amor e de ousadia. E há algo que realmente nós precisamos enfrentar, é o medo. Se nós não enfrentarmos o medo, amados, nós não vamos vencê-lo. E o que nós precisamos fazer para vencer o medo? Ousadia. Eu me lembro que certa ocasião, e isso eu ensinei os meus filhos, eu ensinei os 3 a dirigir, e alguns princípios eu coloquei a eles nessa circunstância. Primeiro princípio, eu falei sempre, o pedestre tem o direito, porque ele está a pé e você está de carro. Você tem o privilégio de estar de carro. Então, o pedestre, você deve respeitar e dar toda a passagem para ele. Outra coisa que eu sempre disse para os meus filhos: não dirijam com raiva. Não dirijam com raiva, porque se faz besteira. Outra coisa, seja cauteloso. Observe todas as coisas e seja cauteloso. Mas eu me lembro que a minha filha Sara, quando eu a ensinei a dirigir, ela tirou a carta, ela falou assim: mãe, eu não dirijo no centro, eu morro de medo de dirigir no centro. Eu falei: minha filha, você vai sair comigo. Falei: você vai sair comigo. E eu falei: você vai seguir exatamente o trajeto que eu te indicar. E levei a minha filha para o centro. Ela falou: não quero, mamãe, não quero ir, eu tenho medo. Ela usou essa expressão. Eu nunca passei para minha filha um sentimento de medo, mas ela tinha medo pela circunstância que ela havia de viver. E eu usei com ela uma expressão que eu sempre uso com os meus filhos. Eu digo: ah, é? Você está com medo? Pois então você vá com medo mesmo. É isso, amados. Foi o que aconteceu com ela. Eu falei: você vai, minha filha, com medo mesmo. Porque se nós não encararmos o medo, amados, se nós não vencermos o medo, vou te dizer uma coisa, ele te vence. E ele vai te paralisar. Já pensou se eu tivesse dito para minha filha: não, minha filha, coitada, não vai para o centro, eu não vou te levar para o centro, coisa assim? Não. Ela não teria coragem por muitos anos de ir no centro. E eu já vi, amados, muitas pessoas que não dirigem por medo. Volto a dizer, se não encararmos o medo, ele vai produzir tormento e vai paralisar. E eu posso dizer que a minha filha venceu o medo naquela situação. E ela me diz até hoje, ela fala: mãe, como foi importante. Quando ela viu a situação da amiga, e foi um fato relativamente recente, com a questão da pandemia e outros aspectos também, nós vamos ver, amados, que é muito importante você romper com isso. E eu me lembro que essa mesma filha minha, a Sara, chegou a um ponto da pandemia que ela não queria sair de casa, estava morrendo de medo de tudo. Peguei o telefone, falei: minha filha,
Eu quero saber que Deus você serve. Eu quero muito saber qual é o Deus que você serve. Porque o Deus que eu sirvo e que eu te ensinei a servir, te dá ousadia para enfrentar tudo isso e ser vitoriosa. Eu vou orar com você agora e vou repreender esse sentimento de medo. Amados, acabou o problema. Acabou o problema. E eu gostaria de orar com você agora. Talvez você tenha recebido influência dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, sei lá. Mas eu quero que você seja liberto nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Pai eterno, Deus querido, Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor faz nova todas as coisas. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor Deus, porque é o nome de Cristo Jesus. Toda e qualquer influência, Senhor Deus, maligna, cai por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém, Senhor Deus, que está me ouvindo, é portador desse tipo de medo, Pai, pelo poder do nome do sangue de Jesus, eu quero repreender agora e, em nome de Jesus, dizer: seja ousado no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor. Que o Senhor esteja contigo e te guarde, em nome de Jesus. Amém.